Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Meus amigos, não existe coisa pior do que a ignorância, né? Antes de continuar o vídeo, por favor, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, né? Aqui nós estamos derrubando paradigmas e a gente não tem medo não, de falar. Porque ou nós enfrentamos o sistema ou nós somos engolidos por ele. Tem preço? Tem, né? Tem preço. Tem preço porque para você ser um desperto hoje, para você sair da manipulação do sistema, da Matrix, do simulador, você precisa ter consciência do que está à sua volta, né? Você precisa exercitar a mente, a consciência, descalcificar a glândula pineal, né? A glândula que foi colocada em nós no sentido tecnológico da palavra, tá? Porque nós humanos não somos simplesmente uma obra do acaso, da evolução natural das espécies. Isso é a pior mentira que já foi contada. Darwin estava errado e os criacionistas também estavam errados. Tá? Seja o criacionismo na sua essência mais púdrida, eu acho que a palavra correta é podridão, seria mais adequada essa expressão, seja no tal design inteligente, que tenta equiparar deísmo e teísmo, né? Então, meus amigos, vocês, nós, estamos vivendo dentro de um simulador, tá? Religião, política, escola, televisão, meios de comunicação, tudo isso é usado para montar a cabeça, fazer a cabeça. Ah, mas então quer dizer que agora a gente tem que abandonar a televisão, meio de comunicação, política, religião, tudo? Não. Estou dizendo isso não. Estou dizendo para você que se você não perceber por detrás disso daí uma mente, um poder, tá? Que está manipulando os fatos e os acontecimentos, uma elite, seres não humanos que sempre estiveram na Terra controlando e exterminando quando lhe convinha grupos humanos. Se você não entender que você está num sistema, não adianta você vir me perguntar, ó, Robson, ora, por que então a fonte, o pai incógnito, mandou nós para cá, sabendo que nós íamos sofrer aqui? Primeiro, conserte a pergunta. Nós somos a única coisa que os arcontes, os Anunnaki, os Elohim fizeram foi fabricar um corpo biomecânico. Depois esse corpo se tornou bioeletroquímico e depois se tornou alma vivente.
Tá? E o que Ialdabaoth fez, o Jeová Javé Enlil, tá? Foi tentar imitar o humanos, o Adão Cadmon, que ele viu no Pleroma, o humano perfeito. Tá? Então ele viu lá um ser. E ele disse, bem, então vamos fazer aqui. Eles fizeram a primeira tentativa, a Gênesis 1, e fizeram a segunda tentativa, a Gênesis 2. Em Gênesis 1, eu não vou inventar aqui nada, não. Eu vi um rabino dizer isso. Adão e Eva foram criados juntos, colados. A primeira teoria. Adão e Eva foram criados juntos, colados. A Eva saía do lado, né? O corpo dela saía aqui do lado e ela era a cabeça, né? Do lado de Adão. Agora, imagine essa aberração. Isso eu via, não vou dizer o nome do canal, mas tem um rabino aí que fala de vez em quando algumas coisas. Claro, ele fala que é tudo simbólico. Né? Por quê? Porque é cabalismo, entendeu? Talmudismo. Tá? Então, a segunda hipótese é de que o primeiro Adão, o segundo Adão terreno, porque o primeiro está no Pleroma, foi criado hermafrodita, ou andrógeno, quer dizer, ele era como os aeões, né? É andrógeno. E que no capítulo 2 do Gênesis, o que eles vão fazer? Eles vão extrair a parte feminina. Ok? Então, tem aqui duas correntes de pensamento. Uma dizendo, bem, Adão foi criado andrógeno, macho fêmea. Ok? A segunda hipótese, Adão foi criado colado a Eva, que portanto no capítulo 2 teria sido ali a cirurgia para separar os dois. Fique aí, imaginando isso aí. A Enuma Elish, ou as narrativas da Tábua da Suméria, falam de uma criação do primeiro homem, chamado Adamu e Tiamat. Depois houve um segundo processo, que aí é mais avançado, porque já são herdeiros de Enki, é que nasce Adapa e Tite. Tá? Ok? O conto dos gnósticos diz que Ialdabaoth criou do barro e soprou, né? Porque veio no ouvido, ele olhou, viu aquele Adão, não era para criar um para nós, né? Para que nos sirva. Ialdabaoth achava que ele era o rei da cocada. Agora vamos criar. Ora, resolveu criar. Só que o ser era apenas psíquico, não se mexia, não andava, não tinha. Né? Então Ialdabaoth resolveu. Vieram no ouvido dele, a Sofia deu um jeito de soprar no ouvido dele, ou de mandar uma mensagem telepática dizendo: sopra sobre as narinas dele. E ele soprou. E na hora que ele soprou, vamos lembrar que ele é um arconte, mas ele é
ele tem origem de Sofia. Sofia é um éon, tá? Então, a energia aeônica entrou dentro do ser humano, a centelha, tá? Então, eles criaram homem e mulher, ok? E à medida que isso foi feito, você precisa entender que toda vez que eu falar Yaldabaoth e o Javé são a mesma pessoa, são os mesmos seres, gente. Quem acompanha o canal sabe aqui. Não adianta vir para cá alguns com aquelas conversas, sabe? Ah, não, Yaldabaoth não tem nada a ver com Enlil. Não é. Tem muito mais a ver com Enlil e Javé do que você imagina. Então, imagine só isso. Aí você vai para o campo da biologia. Eu quero dar só essa introdução aqui. Aí você vai para o campo da biologia, tá? E aí você vai ver o que... eu me esqueço do nome do biólogo agora. Ele fala sobre os campos mórficos ou morfogenéticos. A partir do primeiro ato que se aconteceu, se criou um campo de energia informativa chamado campo morfogenético, campos mórficos. E isso foi se reproduzindo, gente. A origem do Homo sapiens, ela está claro hoje. Graham Hancock, grande pesquisador, uma série na Netflix, né? E outros por aí, mostram que os humanos não eram um grupo unificado. Ao mesmo tempo que existia o Homo sapiens, existia o homem de Neandertal, o homem erectus, o Homo habilis, o Denisova. Eles conviviam entre eles. Ao todo, segundo os reveladores, eram 12 linhagens de humanos que existiam, que foram se mesclando, tá? Que foram depois mudando de cores. Por quê? Por causa da pigmentação. Agora, claro, começou a existir uma ideia de que existia uma classe especial. Nós somos a classe especial, nós somos os arianos, os top do top de linha. E isso é mentira. Porque os primeiros seres criados pareciam muito mais com os indígenas e negros do que com os branquelos como eu. Tá? Então, alto aí. Correto? Muito bem. Dito isso, estou só dando uma introdução. Estou dando uma introduçãozinha pequena. Por quê? Porque quando as pessoas começam a falar de Anunnaki, reptiliano, pleiadiano, papipi, papopó, e eu tenho falado várias coisas aqui, meus vídeos são sempre pedagógicos. O cara que não entender, não sei o que você vai entender. Mas nós não devíamos estar assustados com aliens ou com qualquer coisa assim. Né? Várias civilizações na Terra, pelo menos 6 antes de nós, passaram. Sobreviveram alguns a mudanças do campo eletromagnético da Terra. E esses seres apareciam, né? E se tornavam deuses. Eram adorados pelos outros grupos como deuses. Né? Correto?
Agora, nós estamos vivendo numa sociedade de mentira. Todo mundo sabe disso, gente. É tudo esquema bem montado para parecer que as coisas são de fato assim, mas não são. Então, quando a gente fala das histórias do Yaldabaoth, Javé e Enlil, eles são o mesmo personagem. Tá? Muito bem. Vamos aqui. Antes disso, deixa eu compartilhar com vocês aqui um negócio. Vamos ver se eu acho. Tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Tá, vamos lá. Aqui no um texto, né, que está aqui no coisa aqui no Facebook, e eu vou ler, que eu achei interessante, né? Ele diz assim: desmascarando, tá, o falso Deus hebreu. Não, ninguém aqui é antissemita, antes que venha com essa baboseira falar merdas. Ninguém é antissemita, eu sou anti-sionista. Porque o sionismo tem manipulado o mundo, como está manipulando o Brasil há tempos. Tá? Aí fica um monte de gente babaca, de esquerda, de direita, se degladiando, enquanto eles ficam sentadinhos no canto deles, dizendo: oh, que beleza, nós planejamos isso, isso está acontecendo. Aí continue aí com as babaquices. Né? Não é não? Mas a gente vai seguir. Então não tem nada a ver de antissemita, até porque os semitas eram um grupo bem maior do que os da Casária que estão lá em Israel. Tá? Alto lá. Nós também não temos que ter medo desse povo, não. A Bíblia é um livro supostamente sagrado. E eu já falei aqui que tem um livro do Mauro Bligrino aí pelo... Pesquisa aí no Google. A Bíblia não é um livro sagrado. Tá? E você vai ler, você vai entender o que ele fala lá. Por que ele fala isso aí? E ele foi ameaçado de morte. Tá? Mandaram uma bala dentro de um envelope para ele. Ele é um tradutor da Bíblia. Tá? A Bíblia é um livro supostamente sagrado, de onde se desprenderam qualquer quantidade de seitas e crenças, todas divididas pelas diferentes doutrinas mal interpretadas do que lá se ensina. Tornei-me um crítico de todos os sistemas religiosos, considero-os nefastos e prejudiciais à mente humana, enfeitam a humanidade e desligam-na da verdadeira espiritualidade. Para o fanático religioso, tudo que está escrito na Bíblia é sagrado e é palavra de Deus. O que realmente me preocupa é a pouca assimilação mental do fanático para interpretar o que está escrito aí. Coisas tão simples que até uma criança as vê, mas que é difícil para uma pessoa doutrinada pelo sistema de escravidão. Exemplo: se Jeová diz a verdade e é bom, por que colocou o espírito da mentira
e decretava o mal sobre a nação de Israel. Presta atenção. Primeiro, aí ele dá o texto aqui. 1 Reis 22, 23. E agora eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. O Senhor decretou o mal sobre ti. Quem fez? Javé. Mas isso aqui é pequeno diante do que ele fez, né? Mas, tá? Evidente que não é o Criador. Estamos falando da mentira e maldade, a menos que os fãs sejam masoquistas e gostem de ser maltratados. E adoram. Eles adoram isso aí. Tá? Adoram isso. Vocês podem ver que os santos da igreja, todos, pode olhar, foram mártires, decapitados, cortaram o pescoço, cortaram perna. Outros santos da igreja morreram com câncer, morreram sangrando pelo olho, outro morreu que não sei o quê, a outra morreu de pneumonia, a outra... Por quê? Porque ele adora esse sacrifício. Ele adora isso. Por sinal, os arcontes, o Yaldabaoth, o Javé, eles vivem do medo e da dor dos humanos. Tá? É evidente que não é o Criador. Estamos falando da mentira e maldade, a menos que os fãs sejam masoquistas e gostem de ser maltratados. Nas igrejas evangélicas, supostamente puxam demônios em uma oportunidade. Jesus falou sobre isso e disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e uma casa dividida entre si mesma cai. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como permanecerá seu reino? Lucas 11, 17 e 18. Está claro que Satanás não expulsa Satanás, o que indica que as igrejas não tiram demônios. Muito pelo contrário, parasitam os congregados de demônios. Vamos ver o que é que fez os demônios atormentarem as pessoas. Quem é que fez? 1 Samuel 16, 14 e 23. Tá? Olha o que diz o texto. O espírito de Jeová afastou-se de Saul e foi atormentado por um espírito mau da parte de Jeová. E os criados de Saul disseram-lhe: eis que um espírito mau de Deus te atormenta. Eis que um espírito mau de Elohim te atormenta. Eu nem vou ler o resto. Tá? Um Deus bom, generoso, amável, resolve dizer assim: bem, eu vou me afastar de fulano e eu vou mandar um espírito maligno perturbar ele. Uau! Não, mas isso aí, é simbológico. Isso aí não pode ser lido literal. Vem os rabinos, os teólogos, os padrinhos, os pastorzinhos falar essas bobagens. Né? Porque eles estão enricando com Jeová, né? Vocês sabem disso. Vocês estão ganhando muito dinheiro com Jeová. Então, esse Deus que tem o nome de Enlil, que tem o nome de Jeová, que tem o nome de Yaldabaoth, Gadu, Alá, Brahma, é a mesma figura. É a mesma figura. Ah, mas tal escritor diz que não, que os arcontes não tem nada a ver com os Anunnaki, que os Anunnaki... O pessoal não sabe nem direito quem é os Anunnaki. Ora, dizem que os Anunnaki são reptilianos. Não podem ser reptilianos. Por que não? Porque quando criaram, disseram: façamos a nossa imagem e semelhança.
Então, se nós tivéssemos imagem e semelhança de reptiliano, eu até ficava tranquilo. Mas eu pelo menos, não tenho. Não sei se tem alguém aí do outro lado que tem imagem reptiliana. Você pode ter um cérebro reptiliano, mas não uma imagem, uma característica, uma fisionomia. Então, portanto, descarte isso. Eles não são os mesmos seres. Tá? Ah, mas o arconte foi descrito, tá? Como o Yaldabaoth é descrito como uma serpente. É verdade. Verdade mesmo. E é descrito como isso. Assim como é chamado também de aborto, o que se parece muito com o Drake. Tá? Então esses seres, de uma coisa você tem que ter certeza, eles não são Deus. Eles se fizeram parecer Deus, mas não são. Mas foram eles que deram origem a parte desta humanidade. Nós humanos que estamos confinados nessa parte da Terra, porque existem outras terras habitadas. Assim como existem seres no interior da Terra morando. Você pode ficar despreocupado que existe. Ah, eu nunca vi. Eu também não. Mas eu não preciso ver para acreditar. Né? Então, vamos primeiro pegar aqui como são os Anunnaki. Porque há uma discussão aí. Ora é parecido com reptiliano, ora como eles são humanoides, ora eles são. Sabe? Quem viu meus vídeos sobre as religiões Lyraen, viram que a constelação de Lira, né? Quem são? De onde eles se originaram? Beleza? Uma opinião generalizada sustentada que os Anunnaki são entidades reptilianas. Olha aqui, prestem bem atenção. Tá? E apesar de não concordar com isso, mas eu estou lendo por quê? Porque aqui eu não trago só o que eu gosto dele. Ah, não, eu vou dar uma para suprir as minhas convicções. Não. É porque eu quero que a gente aprenda, que a gente aprenda a questionar, que a gente aprenda a avaliar. Um grande número de imagens e esculturas da Mesopotâmia, assim como no Antigo Egito, mostra figuras humanoides com cabeça de animais, alguns com os quais poderiam, com um pouco de imaginação, ser consideradas reptilianas. Algumas figuras são encontradas, algumas figuras são mostradas com asas. Uma imagem do museu em Bagdá poderia, por exemplo, mostrar uma figura com escamas. Isso é especulativo. Um grupo de deuses, ou os 4 Apkallu, né, são descritos como seres anfíbios. Eles são os Ioannes, né, com corpos como de peixes. Tá? No terceiro século antes de Cristo, o babilônio Berossos escreveu uma história dos babilônios em grego, no qual menciona o deus Oannes, que tinha o corpo de um peixe, com pernas e pés humanos. Ele ensinou muita coisa aos humanos. A questão sobre a idade que esses seres poderiam viver cria um problema arqueológico intrigante e uma grande dor de cabeça para os etnólogos. Há uma tabuinha, uma lista dos reis sumérios que declara que período de governo, tá, usando o primeiro rei da lista, Alulin, governou 8 chás. Tá? Um chá é supostamente igual a 3.000, tá, e 600 anos. Tá?
Então você faça um cálculo aí, né? Outros governaram 28, tá, anos. A regra mais longa data era em Eneluna, né? Enelulana, né? Chais, 43 anos. Aquilo não pode ser. Parece que igualar um char a 3.600 anos remonta a Barossos, que indiscriminadamente transmitiu essa informação de fontes muito mais antigas que desconhecemos. O significado de char é, que, de alguma forma, controverso entre os especialistas. Na escrita cuneiforme, a palavra char está nesse contexto, é diferente de outros contextos. Representada por um círculo sólido, possivelmente também como um espaço, tá? Um círculo vazio, significando revolução ou ciclo, tá? Mas também mundo, bola, totalidade. Este comportamento este é o comprimento da órbita de Nibiru. Uma pergunta. Assim que Sintik e outros vêm. Um char não pode ser um ano terrestre. No entanto, desde então, todos esses reis teriam governado apenas por curtos períodos. Portanto, devemos deixar indeciso o que a revolução pode significar aqui. Júpiter é considerado o planeta de Marduk e tem com um período de revolução de 12 anos. Seria este o char? Tá? Olha só. Tá? Então, o tempo de governo de Alulin seria de 96 anos, o que é muito mais plausível. Também foi sugerido que um char teria 3.600 dias, ou seja, um pouco menos de 10 anos. Isso parece ser uma simplificação especulativa, embora consulte períodos de tempos plausíveis. Tá? Então, quando a gente está falando disso aqui, e aí eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês, tá? E aqui eu quero vou pegar aqui uma figurinha aqui. Tá? Aqui, ó. Aqui é tá em espanhol, né? O el falso Deus hebreu. Para el fanático religioso, todo lo escrito en la Biblia sagrada y es palabra de Dios. Logo que realmente me preocupa en la poca asimilación mental del fanático para interpretá-lo ali escrito. Tá? Então, imagina, né? Aqui, olha, Yaldabaoth, tá? A Terra, aqui, ó, Terra, e aqui, o que é que tem aqui? Né? Olha só, gente, olha só. O que é que tem acima da cabeça lá do Yaldabaoth? Do Javé Jeová. O que tem? Saturno. Está aqui Saturno. Olha aqui. Os anéis de Saturno. Então, quando alguém... Aqui está a Terra. E aqui está o Sol, aqui embaixo. Ó. Olha o Sol aqui. Ó. Tá? Olha a simbologia aqui. Saturno, aonde ele está, de onde ele está governando, tá? No sétimo céu.
Ok? É? Aí depois os caras vêm aí e dizem, não, mas olha, eu acho que não é assim. Entendeu? Não é assim, meu filho, se você não acordar, se você não abrir seus olhos, você vai viver neste mundinho, porque eles vão botar uma venda assim para você, assim, ó. É? Tá? Aí tem um monte de cara aí aqui no YouTube falando de apocalipse. Entendeu? Falando que um anjo caído deu entrevista. É uma mentirada. Entendeu? Oh, vocês saberão hoje a entrevista com um anjo caído. Deixa de ser mentiroso. Sabe por quê? Porque ele fica defendendo o Iarro, que agora também apareceu um monte de gente louca que resolveram dizer que o nome não é nem Javé, nem Jeová, é Iarro. Então, vá vendo. Tá? Inclusive, eu quero comprar uma tradução de Bíblia que vai sair aí. Deve vou ter ela assim que eu tiver condições econômicas para mostrar para vocês como isso vem sendo manipulado para manter essa divindade dominando a cabeça das pessoas. Tá? Esse aqui, ó. Ok? Tudo bem. Vou baixar aqui. Baixar aqui também. Depois eu chamo mais uma imagem. Assumindo a posse arrogante de uma divindade solar, Yaldabaoth. Tá? Veja que o escritor aqui do texto está falando que ele uma divindade solar. Tá? Por quê? Porque o John Lage ele fala exatamente sobre isso. Que os arcontes são seres que estão aqui, né? Eles são próprios do nosso sistema solar. Lua, Sol e Terra. Ok? Né? Então você deve estar perguntando, Sol, Lua e Terra, exatamente, ele é aqui do nosso sistema. Vai procurando uma imagem aqui para ver se a gente encontrar, tá? Mas, calma, vamos lá. Edabaoth acredita falsamente ser o único Deus em todo o cosmos. Assim, para os gnósticos, a identificação de Edabaoth com Jeová do Antigo Testamento é uma divindade que sofre desde grande complexo de egoísmo cósmico, é uma conclusão precipitada, prefigurada no mito da origem sofiânica. Tá? Sendo cego, ele não consegue perceber o pleroma, o núcleo galáctico. Então, pera lá. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu queria pegar o núcleo galáctico. Isso aqui é o nosso universo. O nosso universo não, o nosso sistema solar. Tá? Mas vamos pegar aqui o núcleo galáctico. Aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui. Né? Olha aqui. Vamos pegar, vamos supor aqui, tá? Vamos pegar aqui. Olha só. Então, nós estamos nas bordas da Via Láctea, né? Então, aqui, né? Aqui
é a residência da onde está o nosso sistema solar, onde está Yaldabaoth governando. Aonde? A partir do sétimo céu. Ô Robson, o que é o sétimo céu? Pode nos falar? Posso sim. O sétimo céu é isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? É onde ele comanda. Então ele está longe do núcleo galáctico da nossa galáxia, tá? Da Via Láctea, ok? Então eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ele está longe da Via Láctea, né? Certo? Né? Ele está longe. Ele está no sistema aqui, olha aqui, tá? E esse é o nosso sistema aqui, ok? Então, pessoal, vou voltar lá para o texto, só para a gente entender aqui, ok? Então, vamos entender isso aqui como o núcleo da galáxia. E aqui, ele acha que ele é o bambambam disso tudo aqui, mas não é. Tá? Você vai entender, ok? Muito bem, vamos lá. Então, o John Lage diz que o pleroma é o núcleo da galáxia. Da nossa galáxia. Existe uma teoria, né? E aí eu vou falar aqui, o teorema de Kolob, onde um membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormon, ele fala que o centro da nossa galáxia é onde está o Deus do nosso sistema. E que essa estrela, a Kolob, ela fica bem no centro, tá, da galáxia. Lá é o reino celestial, no meio o reino terrial, né? E nas bordas o reino telestial, ok? Portanto, o nosso sistema está no sistema telestial. Por quê? Porque, segundo essa teoria, após... Claro que eles vão falar de... Lembrem-se, eles usam a Bíblia. Então, após o pecado, o suposto pecado de Adão e Eva, a Terra teria saído do centro da galáxia e vindo para as bordas da galáxia. Eles querem falar da queda, né? Mas se você fazer uma assimilação leve, tranquila, você vai ver que, na verdade, a Sofia sai do centro da galáxia, acaba criando, tá, o impacto para gerar a matéria. Ela tem ali, nas bordas da galáxia, o Yaldabaoth, o Javé, o Jeová, tá? E ele é expulso de lá e vem na direção da onde? Vem para criar exatamente o nosso sistema solar. E chegam aqui e encontram em processo de formação do sistema solar. Eles são um dos muitos seres que vieram para cá. Porque entendam Arconte como algo, não como um ser, mas como um comportamento. Você pode ter comportamento arcôntico ou você pode ter comportamento aeônico. Você que escolhe. Ok? E a teoria de Kolob fala uma coisa interessante, que o Deus que está no centro da nossa galáxia, ele é o Pai, tá?
desses outro ser aqui que governa a Terra, mas que também ele tem um pai, porque cada galáxia tem um centro, um pleroma com a sua divindade, com o seu pai, criador. Tá? E por aí vai. Tá? Mas ninguém vai discutir isso aqui. Isso é uma teoria, gente. Teoria é teoria. A ciência tem um bocado de teoria aí, nunca foi provada e é ensinada em escola aí como se fosse verdade absoluta. Tá? Então ele diz assim, a corrente cósmica que surgiu no núcleo, tá? E produziu o primeiro lugar. Ele se torna caprichoso, inflado de grandeza, fazendo com que Sofia sinta vergonha e queira escondê-lo da vista dos éons lá do pleroma. Desculpa. Tá? Ela expulsou do seu esplendor para que nenhum mortal pudesse vê-lo. Tá lá no... Tá? No livro de João, mas o gnóstico, tá? O Evangelho gnóstico de João. Ela ajuntou-se a ele uma nuvem luminosa e colocou um trono no meio da nuvem. Olha só o que a Sofia fez. Mesmo ela vendo a desgracença que ela tinha feito, mas ela ainda assim fez uma nuvem luminosa, botou ele lá. Isso tem um trono. Isso não é nem trono, nem nuvem luminosa. É nada mais, nada menos do que uma nave espacial, gente. Tá? Esses seres saíram de lá, tá? E vieram para colonizar, diremos assim, o sistema solar da Terra, que estava se materializando. Então, eles chegaram aqui para fazer o resto do serviço. O Aeon Sofia é aquela corrente cujo impacto organiza o Dema e produz os arcontes. Tá? Por isso que eu digo, os arcontes, eles têm uma contraparte da Sofia. Tá? Isto acontece porque ela atua unilateralmente em sua conexão a partir do centro galáctico. Mas Sofia não provoca unilateralmente o nascimento do Sol. Este é um processo contínuo, ocorrendo nos membros galácticos devido à física da própria estrutura dos membros. Numa ação que pode ser comparada a pedras de moagem de uma roda de moinho, o artesanal galáctico, tá? Agita e refina a matéria elementar, tá? Produzindo constantemente o nascimento de estrelas, a promessa de novos mundos e experiências. A chave para o estatuto único do nosso sistema planetário é a convergência de impacto de Sofia com a injeção nebular de uma estrela recém-nascida. O material dos arcontes é incorporado naquele vórtice de material que se forma em torno destas estrelas. A própria Sofia fixa centralmente o arconte principal, entroniza-o no centro do disco protoplanetário, nuvem luminosa. Nuvem luminosa. Ignorado por Hidalbaote, os arcontes agora procedem à fabricação do sistema planetário a partir de elementos orgânicos dos quais eles próprios são compostos. Como não possuem intencionalidade, tá? A palavra é anoia, ou capacidade criativa, epinoia, próprias, só podem fazer isso por imitação. Então eles foram imitando o apócrifo de João,
diz exatamente isso. Ele produziu para si mundos cíclicos, corpos em órbita, a partir da centelha luminosa que ainda brilha no céu. Então ele utilizou matéria-prima. É por isso que eu volto a dizer, tá? Quando você pega o Gênesis capítulo 1, que você lê lá, viu, meu irmão, meu querido, meu amigo, minha amiga, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Não. Por meio do principal, criou Elohim os céus e a terra. Então, quem é o principal? A Sofia. Não tem nada a ver com Jesus. Reshit ou Argue não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque aí você está dizendo que o Cristo forneceu, tá, o elemento substancial, a substância primária, para os arcontes fazerem o nosso sistema planetário. E não foi isso que aconteceu. Ok? Né? Então, eu gosto muito de usar as figuras, tá? Mas eu não sei se eu vou achar. Mas eu quero usá-las. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Né? Aqui, ó. Olha aqui. Eu vou pegar aqui o centro da galáxia. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Está aqui o pleroma. Ok? Então a Sofia resolve sair daqui. Preste bem atenção nisso, tá? Ela sai daqui, das bordas do pleroma, tá? Ou do reino fractal, e vem para cá, tá? E ao se afastar, ela assim causa um impacto. Ela sai do centro da galáxia, tá? E no teorema de Kolob é aqui que está a estrela Kolob, aonde está o governo. Um outro vídeo eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso aqui. Tá? Eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre a galáxia. Tá? Mas de antemão eu digo isso aqui para vocês. Fiquem preparados. Porque isso aqui não é o que dizem para nós. Tá? Então, se acalme. Porque a coisa é... Senta aí que o boi é manso, ou né, que o leão é manso, né, como diz o pessoal. Vamos lá. Deixa eu passar aqui mais né? Aqui, ó. Aí, o impacto de Sofia cria o reino moroncial, tá? E depois o reino físico, que é o tal reino celestial. É aonde está o nosso sistema planetário. Correto? É isso aqui que eu quero deixar claro para vocês. Tá? Muito bem. Dito isso, então tá aqui, ó. Assim, ele atrai o vórtice de energia da estrela central, o recém-nascido Sol, para organizar a matéria em um turbilhão no disco protoplanetário. Contudo, Yaldabaoth não origina nada. Ele só consegue copiar o padrão do pleroma, tá? Sem saber o que está fazendo isso. Então, o que é que o Yaldabaoth faz? Ele imita, ele faz imitação. O que é que o Jeová faz? O Javé faz? Eles criam, eles são os Elohim, os arcontes, tá?
um sistema tentando imitar o pleroma. Tá? Então, tá? Aqui esse texto está ótimo, mas nós vamos deixar para um próximo vídeo de continuar. Aí, ó, vamos aqui. Javé seria o próprio Enlil dos Anunnaki? Um antigo poderoso Anunnaki, opressor da humanidade, ele estaria nos manipulando para gerar conflitos entre nós? Autores como David Parceriza e David Kanga consideram Javé, um deus judaico-cristão, como o próprio Anunnaki Enlil. Ora, nós acabamos de ver que ele é, no texto anterior, que ele é comparado ao Yaldabaoth. Agora nós estamos vendo um texto que diz que ele é o Enlil. Então, portanto, Enlil e Yaldabaoth e Javé são a mesma figura. Gente. Não adianta as pessoas tentarem separar, fazer, não, porque, esse tal, fazer malabarismo para tentar criar uma outra coisa. Não. Eles expõem diversas semelhanças como um fato de ambos terem gerado o dilúvio universal, por exemplo. Enlil estaria nos manipulando desde a época de Moisés, quando se apresentou como Javé, um suposto Deus único. O objetivo seria nos manter em conflito e caos. Novidade, fala aí uma coisa aqui. O assiriologista George Smith, em seu livro Chaldin Account of Genesis, você sabe que eu não sabe falar inglês, então vamos me fazer crítica aí. Concluiu que o texto babilônico sobre a criação, o Enu-Elish, relata o mesmo que o Gênesis da Bíblia. Com essa comparação, talvez possamos descobrir o mistério de Javé ou Jeová, o Deus judaico-cristão. Tá? Certo? Havia 23 Anunnaki sumérios, e Enlil é um desses deuses mais poderosos. O rei dos Anunnaki é detentor das tábuas do destino, que concediu o controle do universo. Enlil sempre se comportou negativamente com a humanidade. Foi ele quem comandou o dilúvio universal, em que, por sua vez, o meu irmão foi criador da humanidade, uma espécie de engenheiro genético que ministrou o DNA dos Anunnaki ao barro. De acordo com David, os Anunnaki usaram deusas procriadoras para incubar o Homo sapiens. Sabendo que existiam já aqui outros humanos. Segundo protótipo foi chamado de Adapa, porque o primeiro eu já falei lá no início do vídeo, tá? Também conhecido como Adamu. Não. O primeiro protótipo se chama Adamu e o segundo se chama Adapa, tá? Eles não são a mesma coisa. Adamu e Adapa são completamente diferentes, tá, gente? É só pesquisar que a gente consegue entender. Tá? O Adamu, a consorte é a Tiamat. O Adapa é a Tite, mulher dele. Tá? Enlil sempre se sentiu ameaçado pelo crescente número dos humanos, bem como a possibilidade de adquirirem o conhecimento dos Anunnaki. Ele temia que Adamo pudesse se rebelar. Tá? Então, os Anunnaki, gente, basta olhar aqui, né? Vocês vão ver aqui a árvore da vida dos Anunnaki. Vocês estão percebendo aqui, ó? E eles com uma pinha aqui, ó, símbolo da glândula pineal, aqui, ó, a pinha, tá? Olha aqui, ó. Ok? A árvore da vida da Anunnaki. Aí eu pergunto para vocês, da onde surgiu
Ó, aqui a gente estuda da onde surgiu. Vamos lá? Vamos ver aqui, tá? Vamos ver da onde surgiu a nossa querida. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu acho aqui uma árvore da vida aqui, muito legal para a gente mostrar para vocês. Aqui. Da onde surgiu a árvore da vida, a Sefirot da Cabala? Pergunta. Dos Anunnaki. Então eles mistificam isso aqui, enche isso aqui de simbologia, mas isso aqui é uma árvore genealógica, isso aqui é um mapa, tá? Do DNA, e isso aqui tem a ver com o desenho do sistema Terra. Tá? Então, de onde eles pegaram isso aqui? Eles pegaram lá do Sumério, querido. Tá? E eles sabem perfeitamente que o cara que está comandando bem aqui, o Adonai Ha-Eretz, o Senhor da Terra, o Jeová Enlil e Aldabaote, ele não é Deus. Eles sabem disso. Só que para eles é conveniente continuar mantendo o povo debaixo dessa teoria, tá? Porque a Bíblia virou um grande instrumento de ganho de dinheiro, tá? A Bíblia virou um grande instrumento de manipulação, então para eles é interessante continuar assim. Ou você vai ver algum dia algum rabino vir aí e dizer assim, não, olha, viemos aqui comunicar a vocês que o Deus da Bíblia não é Deus, né? Então, deve-se notar, o texto diz aqui, que o biólogo molecular Francis Harry Compton Crick postulou que alienígenas inteligentes transmitiram organismos vivos para a Terra. Esses alienígenas poderiam ser os Anunnakis, de acordo com os teóricos dos antigos astronautas, como o David, tá? O David Parceriza. Né? Em Gênesis 1:26, o Deus Javé diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu já li um texto aqui que é conforme o nosso aspecto. Tá? É uma tradução bem mais fiel. Tá? Inclusive, essa Bíblia, eu estou tentando comprar ela, porque ela só tem em espanhol, ela não tem em português. Tá? Algumas versões da Bíblia parece que antes de vamos fazer é usada a palavra Elohim, que escapa a vários deuses. Por isso que foi exposto que o Elohim seria uma raça alienígena ancestral, os mesmos Anunnaki. Tá? Javé, parte dos Elohim, é o próprio Enlil, que era conhecido como El Elyon ou El Shaddai. Já Moisés, Enlil, já para Moisés, Enlil se autodenominava Javé. Então, alguém aqui, em sã consciência, né, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Acho que não, né? Tá? Então, o Yaldabaoth aqui, ó, este ser, né? Tá aqui, ó, o Deus Saturno, tá? A Terra envolvida aqui, ó, no triângulo,
sobre o controle e o Sol. Tá? É incrível, né, gente? Olha só. Olha aqui, né? Eu quero trazer isso bem aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Sol, tá? Aqui, ó. E a Terra envolvida numa teia, aqui, ó. Sobre o controle desse ser, dessa consciência, tá? Que é o suposto Deus, tá? Dos judaico-cristãos. Tá? Então, meus amigos, diremos assim, nós estamos aqui, eu vou pegar aqui um instantinho, vamos ver aqui, se eu consigo trazer um texto, uma imagem aqui, outra imagem aqui. Tá? Então, olha só. Eu vou passar essa imagem aqui. Essa aqui está melhor. Olha aqui. Nós vamos encerrar o nosso vídeo fazendo essa reflexão aqui. Olha, presta atenção aqui. Então, aqui está a Terra, ó. Aqui tem 7 esferas aqui para baixo. Aí para cá, olha. Tem 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha onde está o Alá. Qual é o planeta que fica aqui? Tá? Por quê? Porque olha, aqui está o Sol e aqui está a Lua. E aqui está Jeová, Alá e Aldabaoth sentado no trono que a Sofia colocou. Você está me entendendo? Será que as pessoas estão tão difíceis de acordar, meu amigo? Eu fico imaginando, eu estou gravando esse vídeo, são precisamente 0 horas e 34 minutos. Eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer subir ele ainda agora de madrugada, para amanhecer amanhã, o Shabat, que é o dia de Saturno, né? Já estou dentro do dia de Saturno, para mostrar para vocês, mas vou fazer um outro vídeo amanhã não, hoje, mas lá pro lado da tarde, né? E mostrar para vocês isso aqui. Tá tão claro, tão nítido. E ainda tem gente que vem dizer, não é a mesma coisa, não é isso, tá aqui, ó. Conte aqui, 1 esfera, 2 esferas, 3, 4, 5, 6, 7ª esfera, aonde está aqui Saturno, aqui está o Sol, aqui está a Lua, e aqui está a Terra, tá? E aqui está as esferas da onde tem os arcontes, cada arconte está governando aqui. Entendeu? Como é? Certo? E a influência, né, que a Terra tem, olha só, o campo galáctico, tá? Ela tem uma torus, a Terra tem torus, e o nosso corpo humano tem torus. É por isso que nós sofremos influência, meus amigos. Mas eu não vou aprofundar isso agora, tá? Então, num próximo vídeo eu vou comentar isso aqui e eu vou mostrar para vocês que tudo isso aqui tem a ver com o nosso sistema terreno, tá? E o que isso aqui tem a ver com a galáxia, tá? Com a galáxia, com a Via Láctea. O que isso aqui tem a ver com a Via Láctea? Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Olha aqui, o Jeová, o Yahvé, é o dragão extraterrestre, es diablo, Satanás, está oculto em o Antigo Testamento. Está aqui, ó. Para você, amanhã de manhã, amanhecer e dizer assim, esse ser aqui é
o ser que está governando aqui, né? A Terra. Ele é aquele que está, é o Urano, a cabeça dele está em Urano, a Terra aqui, ó, no emaranhado, o Sol aqui. É o meu amigo. Se você achar que o que a gente está trazendo aqui não ajuda, me desculpa, não sei o que pode ajudar. Talvez esse vídeo seja o maior que tenha. Não sei quantos minutos nós estamos gravando, mas eu quero deixar dito para você. Aqui é um canal sério. Nós não estamos aqui para brincar de estudar. Ninguém aqui está brincando de fazer canal no YouTube. Eu espero sim que eu alcance até o final do ano 1000 inscritos nesse canal, para que esse canal possa se manter, se sustentar. Porque tem muita coisa ainda que vai ser revelada. Não só nesse canal, mas grandes mudanças estão vindo aí. E muita gente vai lembrar de mim um dia e dizer: eu ouvi aquele homem falar no YouTube. Forte abraço e até o próximo vídeo.